Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas sobre o procedimento comum que eu fiquei devendo para vocês e eu estou aqui para pagar a minha dívida para com vocês. No último vídeo a gente falou sobre reconvenção e a gente vai dar continuidade agora sobre revelia. É um tema bastante importante, de enorme repercussão na prática do foro. Portanto, fiquem ligados que eu vou tentar trazer da forma mais didática possível para vocês. O que é revelia? A revelia é a ausência de contestação ou a contestação extemporânea. Ou seja, é a não contestação juridicamente falando. Seja porque não contestou de fato ou contestou fora do prazo, que aí o efeito é o mesmo. É revelia do mesmo jeito. Então, revelia não é somente não contestar, é não contestar ou não contestar no prazo, ou não, é não contestar, inclusive se contestar, mas se for fora do prazo. A revelia se opera do mesmo jeito. A revelia é uma sanção. Por quê? Porque é interessante que o réu venha para o processo. O desejo do legislador é de que o réu participe da relação processual. Por quê? Porque ele tem muito a cooperar com a descoberta ou a revelação da verossimilhança. Ou seja, de se as alegações trazidas pelo autor realmente estão encobertas, se aparentam ser verdade ou não. Por que eu estou falando sobre essa questão, aparenta ou não? Porque vocês vão estudar ainda, quando for da prova, de que não se fala mais na verdade dos fatos. Se fala em verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade. Por isso que eu estou tendo essa cautela de não falar tanto em verdade aqui. E eu não posso explicar ainda para vocês sobre esse ponto, porque vocês vão estudar isso quando for a teoria da prova. Aí vocês vão ver sobre a questão se realmente o fato ele é verdadeiro ou não, se o que se prova é fato ou não. Mas eu vou me permitam aqui, por favor, meus amigos, de que eu possa falar na expressão verdade dos fatos, que fica mais fácil. Tá combinado assim? Eu vou poder tratar como verdade dos fatos, mas com essa observação de que há uma atecnia nessa expressão por mim utilizada. E por que eu vou me permitir? Porque o legislador assim tratou na parte da revelia. Ele fala em verdade dos fatos. E para toda hora não estar tendo essa dificuldade inicial que eu tive de tentar justificar uma linguagem fácil para vocês sobre essa questão da veracidade dos fatos. Me permite então, vamos assim combinar de eu chamar a verdade dos fatos. Tá bom assim? Estamos combinados? Então vamos seguir. Então, o que é revelia? É a ausência de contestação ou a contestação fora do prazo, extemporânea. Se o réu não contestar, ele vai ter uma sanção. E por que ele tem uma sanção? Porque se deseja a participação do réu no processo. O legislador ele quer que o réu venha. Quando o Estado convoca o réu ao processo, o desejo que tem o Estado é que o réu venha. Não somente para exercer um direito dele, que é o direito ao contraditório, que é um direito ao devido processo, mas também para cooperar, para participar, para trazer elementos que forneçam ao Estado um melhor julgamento da demanda da causa. Então, o Estado ele almeja que o réu venha. Tanto é verdade que eles réu venha sob pena de que se você não vier, você vai ser revel. O que é que impacta a revelia? Quais são os efeitos da revelia? Ou seja, se o réu não vier, ou se vier fora do prazo, quais são os efeitos que se aplicam em relação a essa revelia? O efeito mais gravoso, me parece, é o chamado efeito material da revelia. E qual é o efeito material? É se presumir verdadeiro. Olha o que eu falei sobre a questão da verdade dos fatos. Presumir verdadeiro os fatos narrados pelo autor na sua petição inicial. Aquilo que o autor trouxe sobre os fatos se presumirá verdadeiro. E aqui alguns detalhes. Essa presunção não é absoluta. Se admite prova em contrário. Ou seja, essa presunção ela pode ceder, ela pode cair. É o que se chama de presunção iuris tantum ou presunção relativa.
a presunção de verdade dos fatos, ela é relativa. E quais são os casos que ela cai? Daqui a pouco eu tratarei com vocês. Vamos devagar, sem muita pressa. Então, o primeiro grande efeito, e para mim o maior deles, é a presunção de verdade. Ou seja, o que o autor está alegando se presume verdadeiro. O segundo efeito é que o réu ele não será mais intimado dos atos do processo. Não haverá uma intimação pessoal do réu, vírgula, como regra. Mas Matusalém, quais são os casos? Calma, vou falar com vocês, se acalmem. O segundo efeito, o primeiro eu falei que era o efeito material, né? Um efeito processual é de que o réu não será mais intimado dos atos processuais. E o terceiro efeito é que poderá haver, falei poderá, viu? Porque não necessariamente ele vai acontecer. Esse efeito processual, são três efeitos, o primeiro material e esses dois últimos processuais. Esse efeito processual, qual é? O julgamento antecipado do mérito, ele poderá ocorrer. E eu quero tratar com vocês de cada um desses. Então vamos por parte. Primeiro efeito, chamado efeito material da revelia. A presunção relativa de verdade dos fatos. Essa presunção, como eu já disse, não é absoluta. Ela cede, ela permite contraprova, ela pode ceder mediante alguns requisitos, alguns elementos existentes dos autos do processo. Quais são, Matusalém, esses requisitos, esses elementos existentes nos autos do processo? Está ali no quadro. Havendo litisconsórcio passivo, se um dos réus não contesta e o outro contesta, a contestação do outro poderá afastar a presunção de verdade. Por exemplo, se eu tiver um litisconsórcio passivo unitário, no litisconsórcio passivo unitário, o que é que marca esse litisconsórcio? É que o resultado tem que ser o mesmo. Então, como é que eu iria presumir que um dos réus haverá... Presumir não. Quando é que eu poderia dizer que para um dos réus haverá presunção e para o outro não? Podendo então aqui se presumir verdadeiro e aqui ter que provar, correndo risco de decisão conflitante. Isso não pode. Como eu não posso ter isso, se um contestou, a contestação de um aproveita o outro. Para quê? Para que o resultado seja o mesmo final. Porque é isso que caracteriza um litisconsórcio passivo unitário. Não passivo, qualquer unitário. Mas no meu exemplo, o passivo unitário. 2. Mesmo não sendo um litisconsórcio unitário, se ele for um litisconsórcio simples, mas o réu contesta um ponto em comum, eu não posso ter um processo do Frankenstein, aonde em relação a um fato é verdadeiro, em relação ao outro é mentiroso. Se o réu aqui contestou um ponto que é incomum, e esse ponto fica evidenciado que a alegação do réu é verdadeira, tem que se estender para outro réu, mesmo revel. Então veja, foi revel, mas a contestação do litisconsórcio passivo aproveitou a ele nesse ponto, afastando a revelia, entendeu? Por quê? Porque não poderia o mesmo fato ser verdadeiro para um e mentiroso para outro, mesmo não se tratando de litisconsórcio unitário. Segunda situação, quando eu tiver direito indisponível. Ora, o que é um direito indisponível? É aquele que eu não posso dispor. Se o réu pudesse, ao não contestar, abrir mão de um direito, se ele não pode, como é que ele pode presumir verdadeiro isso? Esse fato. Se presumir verdadeiro com a sua omissão, ele está abrindo mão do direito. E ele não pode, porque o direito que está sendo discutido nos autos é um direito indisponível. Então ele não pode, através da revelia, presumir verdadeiro, ou seja, abrindo mão de uma situação que envolve um direito indisponível. Então, se o direito é indisponível, não há que se falar em revelia. Minto, calma, corrijo. Se eu corrigir, a revelia existirá. Não haverá o efeito material da revelia. E aqui eu quero abrir um parêntese para a gente diferenciar duas coisas distintas.
Uma coisa é o fato, outra coisa é o efeito. A revelia, ela vai existir. A revelia é um fato-ato processual. Ela vai existir pela simples circunstância de o réu não ter contestado ou ter contestado fora do prazo. Pouco importa se os efeitos que decorrem dela advirão ou não. Isso não importa para a existência da revelia. O que eu posso ter é o réu ser revel e não se aplicar o efeito. A revelia existe, mas o efeito dela não se aplica. Por exemplo, na hipótese de direito indisponível, o réu não contesta, revel, mas o efeito material, que é a presunção de verdade, vai se aplicar? Não. Por quê? Porque o direito é indisponível. A não aplicação do efeito significa a não ocorrência do fato, ato processual, revelia? Não. A revelia existe, mas não se opera o efeito dela. Isso tem que estar claro, tem que estar muito claro na sua mente. Por quê? Porque eu posso ter o fato e não ter o efeito dele. Isso não pouco importa, que nem na conexão. O fato de eu não reunir dois processos não significa que não há conexão. A conexão existe, mas não se aplica o efeito dela, que é um dos efeitos, que é a reunião dos processos. E o principal efeito, me parece, que é a reunião dos processos. Então, fechando o parêntese, uma coisa é o fato-ato processual, revelia. Outra coisa, o efeito. Eu posso ter revelia sem ter efeito. Então, quando eu tenho direito indisponível, o réu é revel se ele não contestar, mas não se aplica o efeito material, que é a presunção de verdade dos fatos narrados pelo autor. Tranquilo, meus amigos. Terceira hipótese, instrumento indispensável. Ora, se eu estou alegando um direito que para comprová-lo é indispensável a juntada de um instrumento, mesmo que o réu não conteste, eu não posso ter esse fato como verdadeiro se não foi juntado esse instrumento indispensável. Como assim, Matusalém? Me explique melhor, que eu não consegui entender. Como é que eu provo propriedade? Tem no registro público. É o registro público do cartório de imóveis que comprova que eu sou proprietário. Se eu alego um direito em decorrência de uma propriedade de um imóvel meu e eu não junto uma certidão do registro imobiliário, mesmo que o réu não conteste, eu não presumo verdadeiro. Por quê? Porque eu não me desvencilhei de uma responsabilidade minha, de um ônus meu, que era ter juntado esse ato, esse documento indispensável à comprovação do direito que eu estou alegando. Existem alguns direitos, alguns fatos, que para comprová-los, eu tenho que necessariamente juntar um documento que a lei tem por indispensável. E um deles é esse exemplo que eu acabei de dar. Mesmo que o réu não conteste, se o autor não se desvencilhar desse ônus, não se aplica o efeito material da revelia, que é a presunção de verdade. E vamos à quarta hipótese, que são os fatos inverossímeis. Imagina o seguinte: o autor traz uma viagem louca, o autor traz uma narrativa que foge a qualquer razoabilidade, a aparência de mentira ou o afastamento da verdade é gigantesco. O réu é revel. Eu aplico o efeito material da revelia, que é a presunção de verdade? A resposta é não. Eu não posso ter do processo, por construções processuais, eu concluir o absurdo. Eu não posso teorizar, eu não posso concluir o absurdo. Por mais que o réu não tenha contestado, se o que o autor está alegando é manifestamente inverossímil, eu não vou reputá-lo como verdadeiro, mesmo que presumidamente, por uma questão de lógica, meus amigos. Ele está tratando com a lógica do direito. Eu não posso chegar a uma conclusão absurda. Não se teoriza o absurdo. Não se esqueçam disso. Então eu tenho 4 situações que o código traz que não se aplicará o efeito material da presunção de verdade da revelia, mesmo havendo a revelia. Está claro isso? Outro questionamento.
Mesmo que eu aplique o efeito material da revelia, que é a presunção de verdade, isso significa a vitória do autor? Necessariamente? Ou seja, se o réu é revel e vai haver a incidência do efeito material, que é a presunção de verdade, isso significa automaticamente que o autor vai ser vitorioso da demanda? A resposta é não. Por que, Matusalém? Porque eu tenho presunção de fato. A questão de direito, ela não está absolvida pelo efeito da revelia. Eu não tenho como verdadeiro direito alegado pelo autor. Eu tenho como verdadeiro fato narrado pelo autor. Mas eu tenho, como vocês sabem, a subsunção, fato, norma, incidência. O fato é verdadeiro, mas eu vou ver se o direito abarca, protege esse fato. Isso quer dizer o quê? Imagina a seguinte situação: alguém postula indenização por dano moral, porque disse que foi passado numa porta giratória da Caixa Econômica e foi abordado indevidamente por um vigilante que lhe causou constrangimento e ele pleiteia a indenização contra a Caixa por dano moral. A Caixa não contesta, é revel. O fato de a Caixa contestar, qual é o efeito jurídico disso? De que a história que o autor contou, de que foi até a Caixa, então ele foi realmente até a Caixa, se presume verdadeiro. 2, de que ele foi abordado pelo vigilante. 3, de que o vigilante realmente abriu a bolsa da mulher. Agora, que esse fato gera necessariamente dano moral, a revelia, o efeito da revelia alcança isso? Não. O juiz pode valorar e entender que não houve dano moral, mas houve mero aborrecimento. Ou então o juiz pode entender, sabe o quê? Que a Caixa exercitou regularmente o seu direito de proteger os clientes, analisando cuidadosamente a bolsa da cliente, da autora. Daí que o fato reconhecido como verdadeiro, o fato é verdadeiro, que ela foi, que foi abordada, que a bolsa dela foi aberta, mas o juiz pode ter duas conclusões: ou que é um mero aborrecimento, ou que nem isso, que é uma conduta correta e lícita da Caixa Econômica Federal, porque está buscando proteger os seus clientes, julgar improcedente o pedido. Olha aí. Ou seja, pode ser que o réu seja revel e saia vitorioso. E saia vitorioso. Tá tranquilo isso? Tá claro? Vamos seguir. O segundo efeito da revelia, e um efeito processual, é a questão da intimação do réu. Se o réu é revel, ele não vai ser mais intimado dos próximos passos do processo. Mas Matusalém, me tira uma dúvida: se por algum acaso o réu constituiu o advogado e o advogado perdeu prazo, imagina a seguinte situação: o réu contestou no 16º dia, extemporânea, intempestiva a contestação. Revelia, revelia. Mas o advogado mas o réu vai ter advogado constituído nos autos. Isso significa o quê? Que todos os atos do processo, o advogado do réu deve ser intimado. Não se aplica esse efeito processual, porque ele tem advogado constituído. Mas se ele não tiver, se ele foi citado e não está nem aí no processo, nem foi lá, nem constituiu advogado, ele não é mais intimado não. Todos os atos do processo serão publicados e a partir da publicação dos atos corre o prazo para o réu. Mas o réu, ele poderá vir posteriormente a participar do processo? Vamos lá. Eu disse a você que o Estado deseja ou não que o réu venha. O réu, ele é bem-vindo ou não ao processo? A resposta é que ele é bem-vindo. O Estado quer que ele venha. O Estado quer que ele participe, por isso sanciona tão fortemente com os efeitos da revelia. Então, se o réu decidir a posteriori vir ao processo, ele pode? Pode. Aí vem outra pergunta: ele pode praticar os atos cujo prazo já se passaram? Cujo prazo já se passou? A resposta é não. Já ocorreu preclusão. Ele não pode retroceder. E então, o que é que acontece,
Matusalém, ele toma o processo a partir do momento em que ele ingressa. O processo está aqui, etapa probatória. Então ele vai poder participar da etapa de provas. Mas ele vai poder retroceder? Não. Ele chegou agora e já tem sentença. E está no prazo para apelação. Ele pode apelar se ele tiver perdido. Mas ele pode querer produzir mais alguma prova antes? Não, preclusão. Então isso quer dizer que o réu, ele toma o processo no estado em que se encontrar a partir do seu ingresso. Ele ingressou, a partir do seu ingresso, ele toma o processo no estado em que está. E o que sofreu preclusão, ele não pode mais participar, ele não pode mais realizar. Mas Matusalém, se for uma matéria de ordem pública, se for uma matéria que o réu pode alegar a qualquer tempo, ele vai poder alegar? A resposta é sim. Eu falei que as matérias que sofreram preclusão, ele não pode. Matéria de ordem pública sofre preclusão? Não. Então ele vai poder alegar? Vai poder alegar. E um segundo parêntese, eu tenho matéria de ordem pública que preclui. Eu tenho matéria de ordem pública que preclui. Nem toda matéria de ordem pública está afastada da preclusão. Mas isso eu não vou discutir agora com vocês, vai ser objeto de um outro vídeo. Eu vou discutir com vocês isso em outro vídeo. Então, segue o barco, vamos continuar. Então, o réu ele vai tomar o processo num ponto em que se encontra. É possível revelia na reconvenção? É possível. Outra coisa, se o réu ele não contesta e ele reconvém, ele sofre revelia? Sofre revelia. A revelia é a ausência de contestação. A reconvenção é ação. Separa. Não contestou, revel. Se vai sofrer os efeitos ou não, depende. Como eu mostrei lá, o efeito material tem 4 situações que afastam a aplicação. E como eu disse, só para deixar frisado, a presunção de verdade é relativa. Ela admite prova em contrário. Tranquilo? Pergunta. Pode o juiz, imagina a seguinte situação, antes da pergunta. O autor formulou a demanda. O réu não contestou. O réu não contesta. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que em tese se presume verdade o alegado pelo autor na inicial. O juiz pode mandar o autor produzir prova sobre isso? A resposta é não. Por quê? Porque a presunção legal independe de prova. Ou seja, não é necessário produzir prova sobre o que incide presunção legal. Então, se a revelia tem como consequência a presunção legal relativa de verdade dos fatos narrados, não precisa, o juiz não pode mandar. Eu vou ter prova quando? Se não se aplicar o efeito material ou se o réu aparecer antes ou durante a fase probatória, porque ele toma o processo no ponto que se encontra. Tranquilo? Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta, meus amigos? Estou à disposição, viu? Um forte abraço.